Oi, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o dia 13 de maio de 1888. Vocês sabem o que aconteceu nessa data? Acertou quem falou, a abolição da escravidão. Mas a gente precisa entender quais foram os efeitos da abolição da escravidão na sociedade brasileira e quais são as consequências dessa abolição perante a população negra até hoje. Mas aí a gente precisa entender o que significa antes a palavra abolição. No dicionário, a palavra abolição significa ato de abolir, suprimir. E o que significa abolir? Fazer cessar, terminar. Então, a abolição é um termo utilizado quando a gente fala sobre o término de alguma coisa. E aí, será que realmente a abolição da escravatura fez terminar, fez cessar a opressão dos brancos em face dos negros? Será que realmente esses negros deixaram de ser subjugados pela sociedade brasileira? E aí a gente tem que discutir como se deu a escravidão no Brasil. Claro que aqui nesse momento a gente não vai ter grandes considerações sobre o período escravocrata, porque a gente não tem tempo. Mas eu vou trazer para vocês elementos importantes que a gente possa compreender a desigualdade no Brasil, a desigualdade que se perpetua no Brasil até hoje. Então, a gente tem que falar que nesse dia 13 de maio, o Senado do Império Brasileiro, ele aprovou a Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel, extinguindo a escravidão no Brasil, oficialmente a escravidão no Brasil. E aí, a gente passa a entender que o Brasil foi um dos últimos países na América que aboliu a escravidão. E, por outro lado, foi o país que mais recebeu africanos para trabalhar coercitivamente aqui no território brasileiro. Então, 46% dos africanos que chegaram aqui no continente americano vieram para o Brasil. Então, isso já explica por que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Porque a economia brasileira, o sistema de trabalho brasileiro era baseado de sobremaneira na utilização de mão de obra escrava. E aí, aqui no Brasil, diferentemente de outras regiões do mundo, a escravidão ela não foi regionalizada. O que eu quero dizer com isso? A escravidão ela não se deu em determinada região ou era utilizada em determinado serviço. Na verdade, a escravidão brasileira era difundida. Ela era utilizada tanto no meio rural quanto nas cidades. O mercado de mão de obra escrava nas cidades era muito grande. Então, a gente pode perceber que a escravidão era uma política de governo, era uma política de Estado, era uma política onde toda a economia brasileira se baseava na utilização de mão de obra escrava. E aí a gente percebe que até famílias remediadas, famílias que hoje a gente considera classe média, nem classe média tão alta, tinham escravos naquela época. E aí se tinha-se a ilusão de que se a escravidão ou o comércio de escravas acabasse, a economia brasileira ia ser fortemente afetada. E aí a gente vê que ao longo dos anos, por várias pressões externas, principalmente da Inglaterra, o Brasil foi criando diversas leis que acabavam mitigando ou minimizando o comércio de escravos e a mão de obra escrava brasileira. Primeiro a gente teve a lei que proibiu o comércio de escravos, a lei do ventre livre, que também foi uma lei importante, já que o comércio de reprodução de escravos internos acabou sendo diminuída em razão da lei do ventre livre, que essa lei ela dizia que os filhos de escravas e escravos não seriam mais considerados escravos. Mas aí é importante a gente ver que grande parte da população africana, na verdade, reformulando, que esses 46% de africanos que vieram para o Brasil acorrentados em condições subhumanas dentro dos navios negreiros, eram considerados propriedades privadas, eram considerados propriedades dos seus donos, dos seus senhores. Então, essa lógica de propriedade
ela afetou muito o imaginário da sociedade brasileira, já que esse escravo era considerado uma mesa, uma cadeira, ele podia ser comercializado, o escravo ele não era dono da sua própria vida, quem era dono da sua vida era o seu senhor. Então, reformulando, a escravidão, como eu já tinha dito, ela não é só uma escravidão rural, ela é uma escravidão urbana também, já que os escravos também foram utilizados na cidade. Para exemplificar isso, eu trouxe um dado para vocês. Em 1849, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro tinha 260 mil habitantes. Desse número, 110 mil eram escravos. Isso significa que 42% da população que vivia no Rio de Janeiro naquela época era escrava. Então, com a abolição da escravidão, não houve uma inserção dessa parcela da sociedade. Não houve uma inserção desses ex-escravos à sociedade, melhor dizendo. Na verdade, a abolição da escravidão, ela mudou uma condição jurídica dos escravos, que deixaram de ser considerados coisas para serem considerados sujeitos, para serem considerados pessoas. Mas só que ainda sem direitos, ou com direitos muito mitigados, muito pequenos, muito reduzidos. Eles não tinham a cidadania plena, por exemplo. Porque, como a maioria deles era analfabeta, essa população não podia nem votar, porque desde 1882 era proibido o voto de analfabetos. Esse voto de analfabetos só vai ser permitido, por exemplo, em 1985. Então, a gente pode perceber que esses ex-escravos, a partir da abolição, eles não tinham direitos efetivos. Eles estavam livres, no entanto, não eram iguais, e além de não ser iguais, estavam excluídos, estavam marginalizados da sociedade. Porque a abolição, ela não trouxe qualquer medida reparatória ou compensatória. O que eu quero dizer com isso? Com a abolição da escravidão, não houve qualquer política do governo, por exemplo, de alfabetização desses ex-escravos, de inserção desses ex-escravos ao mercado de trabalho, por exemplo, de concessão de pequenas terras para os escravos criarem suas próprias lavouras e, a partir daí, se autossustentarem. Não houve qualquer política do governo para com que houvessem a efetivação dessa abolição da escravatura. Então, é importante a gente considerar, né, quais foram as consequências dessa escravidão, não só, né, nesse período recente pós-abolição, mas também até hoje na sociedade. E com isso eu quero fazer outras exemplificações sobre a violência sobre os corpos negros. Ainda no período escravocrata, a Constituição brasileira, por exemplo, de 1824, ela proibia castigos físicos, proibia, na verdade, que fossem utilizados castigos físicos para punir crimes. No entanto, o Código Criminal de 1830 permitia que, se o escravo fosse condenado por qualquer crime ou falta que ele cometesse, ele não fosse para a cadeia. Essa condenação dele fosse em castigos físicos, fosse em açoitamento. Então, o dono desse escravo podia açoitá-lo publicamente, humilhá-lo, torturado, para ele servir de exemplo para outros escravos. E ele não era preso, ele era torturado. E depois, quando ele se recuperasse, se restabelecesse desse açoitamento, ele voltaria a trabalhar normalmente nas suas plantações ou nas atividades urbanas em que era utilizada a mão de obra escrava. Por que isso? Por que o escravo não era condenado, não era levado à prisão? Porque se o escravo fosse condenado à prisão, esse senhor de escravo ia perder sua propriedade privada, ia perder sua mão de obra. Então, ao invés de perder sua mão de obra, já que ele ficaria preso por alguns anos, era muito mais fácil açoitá-lo, era muito mais fácil torturá-lo, mas sabendo que assim que ele se restabelecesse, ele voltaria a servir a lógica do lucro desses senhores. Então, a gente vê que essa forma e essa prática, né, de
violência contra os negros, ela está inserida na lógica dessa sociedade escravista. Então, com a abolição, esses corpos negros já estavam acostumados a sofrerem esse tipo de violência. Então, eles continuaram sofrendo esse tipo de violência por parte, por exemplo, das forças policiais, que já estavam acostumados a bater nos negros, já estavam acostumados a bater nos ex-escravos quando fugiam, e agora, mesmo eles se tornando livres, eles não deixaram de apanhar, né, dessas forças policiais. E aí a gente vê que pós-abolição, esses corpos continuaram sofrendo com a opressão da elite e com a violência dessa sociedade racista que continua a oprimir os corpos negros. Mas será que isso mudou até agora, até 2020? Será que hoje os negros, nós negros, somos livres e somos iguais perante a Constituição brasileira? Sim, todos nós somos livres e iguais juridicamente, mas efetivamente os negros têm as mesmas condições do que os brancos? Vamos ver, trouxe alguns dados aqui para vocês também. Em 2018, mesmo após a política de cotas raciais, os pretos ainda são subrepresentados. São ainda muito poucos em relação aos brancos nas faculdades públicas, né, do Brasil. A gente também tem que o percentual de negros, de jovens negros, eu vou trazer aqui, de jovens negros para vocês, entre 18 a 24 anos, com menos de 11 anos de estudo, ou que não frequentam a escola, apesar de terem caído, ainda em 2018 constituíam 28,8%, enquanto para os brancos, nessa mesma época, eram 17,4%. No mercado de trabalho, da parte desocupada do mercado de trabalho, a população negra constituía a maior parte, 64,2% da população desocupada eram de negros. Aí a gente já vê, né, como é cruel a lógica do mercado de trabalho para os negros. Os negros continuam sendo a maior parte da população desocupada, continua sendo a maior parte da população que ganha menos em relação aos brancos e a que ocupam cargos inferiores aos brancos. Os negros em posições de gerência, em posições de empregos de liderança, são minoria perante aos brancos. Isso já demonstra para a gente, né, como essa lógica de opressão desde a escravidão, ela não se extinguiu até hoje. E aí a gente tem outro dado, que o rendimento mensal das pessoas brancas empregadas foi 73,9% superior ao da população preto-parda, de acordo com o IBGE, em 2018. Outro dado também importante para a gente compreender é em relação à violência. Os pretos e pardos são os mais atingidos pela violência. Então, se a gente vê a taxa de homicídios em face dos pretos e dos pardos, ela é superior à dos brancos. E a gente também sabe que a população carcerária, em sua maioria, é uma população negra, é uma população preta, de pretas e pardos. Se a gente ainda for inserir um marcador de gênero nisso, se a gente ainda for falar das mulheres, a gente vê como essas desigualdades se acentuam e ficam cada vez mais cruéis. As mulheres negras, elas são as que recebem menos, né, relacionada às mulheres brancas, elas recebem menos e muitas vezes na mesma ocupação das mulheres brancas, elas continuam recebendo menos. A gente tem também que a violência contra a mulher negra, ela é maior do que a violência praticada contra a mulher branca. E aí a gente tem o Atlas da Violência de 2019. E eu vou ler para vocês aqui alguns dados que são importantes. Que, como eu já disse, as mulheres negras e pardas são a maioria das vítimas de violência contra a mulher. Em quase todos os tipos de violência contra a mulher negra, ela figura como a maior vítima. E se a gente for falar das mais graves, por exemplo, como homicídio doloso, a mulher negra é 59,1% das vítimas.
tentativa de homicídio 55%, estupro 55,8%. Então a gente pode ver que a cor, o gênero, essas marcas, elas contribuem decisivamente para a discriminação das populações negras e pardas. Então, essas populações são as vítimas maiores de violência praticadas seja por instituições, seja por forças do Estado, ou seja pelos seus maridos ou seus companheiros no caso de violência doméstica. Então a gente precisa discutir até hoje. Então a gente entende que a gente pode dizer que a abolição ela foi na verdade inacabada. Ela está inacabada até hoje. A abolição até hoje ela não foi efetivada. A gente não teve uma abolição plena. A gente não teve uma efetivação do processo de abolição e do processo de libertação dos escravos. Juridicamente, nós somos livres. Juridicamente, nós somos iguais, segundo a Constituição de 1988, desculpa. Mas, até hoje, efetivamente, a gente não goza dos mesmos direitos e liberdades. Efetivamente, a população branca tem mais privilégios do que a população negra. E, infelizmente, o coronavírus ela demarca cada vez mais essa desigualdade entre brancos e negros no Brasil. A pandemia do coronavírus, ela vem mostrar na face mais cruel e desumana dessa discriminação, porque a gente percebe que a população negra é a mais afetada pelo coronavírus hoje, seja por N motivos, seja por causa das condições de moradia, não tem acesso à saúde, é a população que tem que trabalhar, não tem o privilégio de poder ficar em casa, é a população que tem que sair na rua, senão não consegue a remuneração para conseguir sustentar a sua família. São aqueles trabalhadores que estão no mercado informal, que também não podem ficar em casa esperando o governo conceder políticas, senão a sua família passa fome. Então, por N motivos, a população negra é a que mais sofre em razão da pandemia do coronavírus. Então, isso a gente pode concluir que abolição foi essa? Que abolição foi essa que, até hoje, marca os nossos corpos negros? Que abolição foi essa que, até hoje, não conseguiu efetivamente trazer direitos e oportunidades iguais para brancos e negros? Então, a gente tem que discutir a abolição da escravatura. Ela foi um fato importante na nossa história? Foi. Ela foi uma benesse do governo imperial da princesa Isabel? Não, não foi. E a gente não teve tempo para discutir isso. A gente não teve tempo para discutir que a princesa Isabel não foi essa salvadora da pátria. Mas ela, de fato, foi uma lei importante, mas ela não foi uma lei que trouxe direitos, oportunidades iguais aos negros. Na verdade, a abolição ela nunca foi acabada. O projeto abolicionista nunca foi posto totalmente em prática. E é isso que a gente tem que continuar discutindo. Hoje, quando esse vídeo vai ao ar, a gente está comemorando 132 anos da abolição da escravatura. A gente ainda tem muito que percorrer, infelizmente, para conseguir condições iguais para brancos e negros. Se a gente perceber, os negros, eles eram considerados escravos por mais de 300 anos. Nossos corpos estão livres há apenas 132 anos. A gente vive em situação de liberdade há menos tempo do que a gente viveu em situação de coisa, de propriedade. É claro que a gente tem ganhos, a gente cresceu, a gente tem mais direitos. É claro que a população negra já conseguiu diversas conquistas, diversos ganhos, mas a gente ainda está muito longe de ter a situação ideal. Então é por isso que a gente está lutando e é por isso que a gente vai continuar lutando através da educação, que é muito importante. Então eu espero que esse vídeo chegue a vocês, alunos, que a gente reflita nesse dia 13 de maio, né, o que a gente deve fazer para esse Brasil ser melhor. E eu proponho para vocês uma pesquisa.
proponho para vocês um trabalho. Se a gente puder perceber, os homens negros, os jovens negros, eles têm uma discriminação muito grande, a desigualdade também pesa sobre eles, mas as mulheres negras, elas têm essa desigualdade acentuada. As mulheres negras sofrem mais com a desigualdade, em razão da sua raça e também do seu gênero. Elas sofrem desigualdade 2 vezes, por serem negras e por serem mulheres. Então, o sistema de opressão perante os corpos femininos é intensificado, é muito grande, é muito maior. Então, eu proponho vocês, alunos, para a gente fazer uma pesquisa. E essa pesquisa, a gente não vai falar somente, né, do que a gente tem ainda que fazer para nos tornarmos iguais. A gente vai falar das mulheres que nos inspiram. Qual é a mulher que te inspira? Qual é a mulher negra que te inspira? Qual é a mulher negra que faz você acordar todos os dias pensando numa vida melhor? Qual é essa mulher negra que é o marco na sua vida e que é o símbolo para você da luta por direitos da população negra? Então vamos fazer esse trabalho, vocês vão fazer essa pesquisa para mim, vão escolher qual é a mulher negra que te inspira. Ela pode ser famosa ou não, pode ser sua mãe, uma batalhadora, uma trabalhadora que sai todo dia para trabalhar, mesmo com a pandemia, e ela te inspira, você vai dizer, vai falar para mim quem é a mulher que te inspira e vai me dizer o porquê. Esse vai ser o trabalho dessa semana, tá? Então, a gente termina por aqui a nossa discussão. Essa discussão não acaba nesse vídeo, ela vai continuar durante as nossas aulas, sejam aqui, sejam presencialmente. Eu espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando na medida do possível, que seus familiares estejam bem, que, se puderem, fiquem em casa o máximo de tempo possível, se cuidem, façam as medidas necessárias de higiene, se puderem também, na medida do possível. E a gente continua aqui para ajudar e para tentar ajudar vocês no que for possível, tá? Beijos, tchau, até a próxima.